Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, um dia Jesus fez uma pergunta aos discípulos: quem que o povo fala aí que eu sou, hein? Aí falaram assim: olha, Jesus, uns falam que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros a um dos profetas. Aí Jesus então olha para eles e fala assim: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí então Pedro fala: tu és o Messias. Filhos, essa pergunta que Jesus fez aos discípulos, se ele perguntasse hoje para você assim: quem que o povo acha que eu sou? Você iria dar uma resposta o que o povo acha de Jesus, não é verdade? Aí Jesus iria perguntar para você: mas e para você, quem eu sou? Qual seria a sua resposta? Você teria a resposta das pessoas que falaram quem é Jesus. Mas se Jesus perguntar particularmente para você: quem sou eu para você? Qual seria a sua resposta? Conforme a resposta, é o nosso comprometimento. Porque, meus filhos, quando eu digo assim, que Jesus, Ele é o meu Salvador, é o esperado, é o Redentor, então eu tenho que segui-lo. Não tem como eu dizer que eu acredito em Jesus como meu Salvador e não segui-lo. É impossível, esquece. Não tem como. Por isso, se a minha resposta for positiva, eu devo me comprometer com a igreja, que vou caminhar com a igreja, vou buscar uma vida de santidade, vou procurar fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Você entendeu? Agora, se a minha resposta for negativa em relação a Jesus, para mim, igreja tanto faz, não quero saber, Deus tanto faz, não quero saber, e assim por diante, porque a resposta é negativa a respeito de quem é Jesus para a pessoa. E Jesus não falou assim: olha, o Filho do Homem, ou seja, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto, mas vou ressuscitar. Aí Pedro não concordou e não quis que Jesus sofresse. Pedro, ele não concordou que Jesus iria sofrer, iria ser rejeitado, iria apanhar, iria para os braços da cruz. Não, Pedro não aceitou. Aí o Senhor falou assim: vai para longe, Satanás, porque você não pensa como Deus e sim como os homens. Filhos, temos que aceitar os planos de Deus. Temos que aceitar o projeto de Deus em nossa vida. Claro que Deus só quer o bem para você, né? Ou somente quer o bem para mim. Mas temos que aceitar o projeto de Deus em nossa vida. E não ficar questionando isso, aquilo, eu aceito ou não aceito. Se você aceita Jesus como Salvador da sua vida, então, meu filho e minha filha, você tem que aceitar também os planos dele na tua vida. Não é verdade? Se eu aceito Jesus como meu Salvador, mas eu não aceito o projeto dele na minha vida, como assim?
Como vou viver minha fé assim? Não é por aí. Portanto, se eu tenho Jesus como meu Salvador, eu tenho também que aceitar Ele como meu Redentor, claro, e também aceitar os seus planos na minha vida, ou seja, que eu busque uma vida de santidade. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.